Cada conselheiro ele vai ter como acompanhar uma coisa menor que pertence a ele, a sua região, a sua unidade, e dizer assim, isso está acontecendo e isso não está. E em cima da minha competência de conselheiro local, nós vamos interferir na questão. Né? Assim como os conselheiros da supervisão se acontentam interferir no Conselho Municipal, porque pela supervisão para ser penalizado tais coisas. Então, o que nós queremos dizer é o seguinte: na impossibilidade de todo mundo acompanhar tudo que é coisa que é impossível, a pessoa vai acompanhar o mínimo, o pior, o máximo, é a gente ir deslembrando e colocando no colo de cada um o que lhe compete, para acompanhar de perto e com muita competência dizer: nós estamos acompanhando o nosso conselho e aqui tem coisa prevista que não está acontecendo. Não é? E que cada um faça na sua unidade. É uma forma de comprometer os conselheiros, fazer eles acompanharem e saber cobrar bem. Então, não sei se vocês entenderam, são duas formas. O que vem de cima para baixo, abrir para cada um ter o seu pedacinho para acompanhar. Está previsto no plano e no PPA. E no plano de metas também. Para cada um saber. A outra coisa é na hora de construir o que vai ser feito na cidade, cada região opinar naquilo que quer seja feito. A gente quer uma coisa e o cara lá de cima não quer outra. Não é? Então tem que ouvir de forma atendente para construir o plano. E depois, quando é de cima para baixo, nós vamos acompanhar para analisar o que foi feito, por que não fez, e aí se abrir para cada unidade acompanhar, fica muito mais fácil e vai empoderar os conselheiros, né? E estimulá-los a fazer um trabalho lá na ponta. Então, eu acho que é isso que a gente, de uma certa forma, conversou. A Maria Antônia já colocou aqui bastante coisa nesse sentido, mas, em suma, é isso aí. Obrigado. Ok, próximo grupo, Sudeste. Eu acho que a gente já se sente contemplado aqui na fala dos outros, né? A gente está indo na mesma... Uma das propostas é elaboração de um documento feito por esta plenária de conselheiros da cidade de São Paulo, endereçado ao Conselho Municipal de Saúde, exigindo a realização da Conferência Municipal de Saúde. E aí, não sei se ter uma comissão, alguém que possa redigir esse documento em nome desta plenária, colocando a importância da realização da Conferência Municipal de Saúde, até para dar respaldo do Conselho Municipal, para que a gente faça isso de um jeito ou de outro, né? Outra proposta, que os conselhos gestores pautem a resolução número 11, que é a resolução que fala do fluxo da educação permanente apresentado aqui, discutida e aprovada através de resolução em cada conselho gestor de supervisão. Os conselhos devem discutir e aprovar também a resolução referendando o corpo de facilitadores que já estão formados. Né? Tem coordenadorias que estão em processo de formação do curso de facilitadores. No nosso caso da Sudeste, o curso já foi feito, existe um corpo de facilitadores em cada supervisão de saúde. Nós fizemos um modelo de resolução para ser usado nas supervisões. Praticamente todas as supervisões da nossa região já aprovaram essa resolução referendando o grupo. Mas não é só discutir a importância, é aprovar e publicar. Né? Essa resolução precisa ser publicada, porque a gente tem que acompanhar isso. E encaminhado para o Conselho Municipal de Saúde, para o Conselho Municipal ter ciência de que eles foram referendados e publicados. E aí, cada curso que for finalizando precisa fazer esse processo de discutir, o Conselho Gestor referendar o grupo e publicar. Uma quarta proposta é que a gente saia daqui com uma data indicativa para o próximo encontro de conselheiros da cidade. Como ele é trimestral, a gente está propondo o dia 20
estamos aqui participando desse espaço. É uma proposta, uma data indicativa, dia 21 de outubro. E aí nós tem duas propostas que elas são mais direcionadas para a nossa região sudeste, mas acaba sendo também uma reflexão para as coordenadorias que ainda, de repente, não têm esse espaço. A gente tem uma história lá na Coordenadoria Sudeste de fazer a reunião do Fórum de Gestão Participativa desde 2013. A gente faz todo mês esse encontro com o representante dos conselhos gestores de todas as supervisões na coordenadoria, como um espaço que a gente sempre fez questão de frisar. Não é conselho gestor de coordenadoria, não. É um espaço de reflexão, de estudo, de aprofundamento e de apoio aos conselhos gestores de supervisão. Mas de 4 meses para cá, esse fórum não está acontecendo. Então, essa é uma proposta da região sudeste, que a gente vai fazer um documento colocando a necessidade do retorno do Fórum de Gestão Participativa da Sudeste com a formação de uma comissão organizadora desse espaço com a presença da Assessoria de Gestão Participativa e da Escola Regional de Saúde Sudeste. Né? E para as regiões que ainda não tem, gente, é muito legal tentar promover esse espaço mensal com a representação dos conselhos, que a gente consegue articular bastante as coisas. E em relação às oficinas para avaliação do plano de metas, nós estamos com 2 datas marcadas na região sudeste, que é o dia 21 e 24, na região Jabaquara e na região Penha, para preparar essa oficina. Porque para fazer esse trabalho de avaliação do plano de metas e tirar um documento, porque como que a gente está pensando em fazer esse trabalho? Realizar uma oficina, talvez seja necessário 2 dias, a gente não sabe, mas de realizar oficinas com a representação de todas as unidades de saúde por supervisão. Então, fazer a oficina por supervisão com a representação das unidades de saúde. E aí, dia 21 e 24, a gente vai estar reunido com o corpo de facilitadores para pensar o formato dessa oficina, para preparar a oficina, né? E uma das coisas que veio à nossa mente, que a gente compartilha, é de olhar o plano de 2014 e 2017, porque o plano municipal de saúde de 2014-2017 ele está dividido em 3 módulos. O módulo suprarregional, que pega as metas para a cidade. O 2 é por coordenadoria, e aí tem as metas previstas para cada coordenadoria. E o módulo 3 tem as metas previstas em cada subprefeitura. A gente precisa olhar as metas tanto de subprefeitura como da coordenadoria. Mas aí o que a gente está começando a pensar um pouco que talvez ajude? Tem muitas metas lá que ela já, porque lá está previsto o indicador e o tempo em que ela tem que ser realizada. Muitas delas já foi em 2016, terminou, a gente vai ver lá que terminou em 2016. Essas de 2016, elas já estavam no RAG, já estão constando no RAG. Talvez seja melhor a gente olhar as metas que estão previstas para 2017, até 2017. Você vai ver que tem meta que está lá, 2014 a 2017. Então é bom a gente olhar as metas para 2017 e olhar o que foi cumprido ou não. Isso acho que ajuda um pouco a enxugar o processo, né? A programação anual, mas se a gente olhar para o plano de metas naquilo que é previsto para a coordenadoria e para a subprefeitura, olhando as metas que ainda estão lá como realização em 2017, já ajuda muito a ver quais são as que foram cumpridas, ou foram em parte, ou não foram. A gente dá um parecer sobre
e encaminha um documento através de resolução do Conselho da Supervisão para o Conselho Municipal de Saúde, para a Coordenadoria Regional de Saúde, para poder constar no próximo PPA. Então, acho que é isso. E aí falamos, né, que nesse espaço do Fórum de Gestão Participativa e nos espaços que as coordenadorias tiverem, da gente escutar e avaliar como é que está a organização dos conselhos gestores de supervisão. Porque na reflexão a gente foi levantando que tem interconselhos que não está funcionando, tem comissão executiva que não está funcionando. Então, são questões que a gente tem que ter um espaço conjunto para discutir e compartilhar as coisas. Tem a última questão é a sua. Só que antes, vereador, coloca aquela tela inicial. Até porque antes da senhora falar, eu queria mostrar o que a gente colocou e vamos levar isso a cabo, para a gente começar a cada encontro desse começar a entender melhor, né? Então, quando se fala a Regina, ela falou, o grupo dela propôs uma data, nós, enquanto grupo, fizemos um levantamento de datas para esse tipo de reunião, e nós temos apontado 25 de novembro, né? Quer dizer, um mês, foi colocado 21 de outubro, nós propomos 25 de novembro, mas que a gente saia com essa data para estar facilitando, como propôs a Regina, e atingir as pessoas e a gente trazer, de fato, representantes dos conselhos de supervisão. Porque é eles que dependem deles essa ação, tá? Bom, volta lá primeiro, só primeiro. Ó, gente, é o seguinte, antes de passar para eles, eu queria dizer para vocês que na segunda nós colocamos aqui, olha, alguns cartazinhos com a manifestação, né, midiática, dizendo o seguinte: organizar é necessário. A população, os trabalhadores, movimentos, trabalho, e de repente olha para trás e parece que nada foi feito. E as pessoas vão cansando. Então, por quê? Porque nós temos que aprender a se organizar. Bom, depois vem o seguinte: perseverar é preciso. Se a gente não for perseverante, no primeiro tropeço a gente desiste da luta e vai dormir mais cedo, né? Então, é importante a gente ser perseverante. Depois, priorizar e viabilizar a execução. E a gente sonha muito em apontar, eu diria, propostas excelentes. Só que não dá para a gente avançar muito. Então, temos que também aprender a priorizar. E depois, o quarto cartaz é executar nos fortalece nação. Quer dizer, todo sonho, todas as nossas propostas, a gente manter essa relação que está aí, a cada execução que a gente conseguir fazer, por mais simples que seja, nos fortalece nessa ação. A gente acaba ficando mais animado. À medida que a gente começa a abraçar o grupo, que percebe que está difícil executar, porque a gente não tem organização e não consegue perseverar, a gente acaba abandonando a luta, tá bom? E aí uma outra questão que a gente tirou nos cursos de facilitadores, que nós deveríamos ser sempre, essa é uma das habilidades, que é fomentar, espaços de discussão e atividades educativas que assessorem o Conselho Gestor na análise do processo de trabalho e promovam a implementação das políticas públicas de gestão. Quer dizer, eu acho que a gente tem que começar a entender isso. O nosso papel é de ser fomentador desses espaços, né? E esse é um espaço fundamental para isso. Okay? Isso não só aqui. Por que a gente tira? É porque quando a gente tira propostas aqui, a gente não consegue fazer o mesmo na nossa região. A Sudeste, por exemplo, companheiros e companheiras valorosas, mas nós nunca conseguimos nos reunir. Enquanto o Sudeste, a não ser no fórum lá, né, para a gente rever aquilo que nós apontamos e até onde a gente está executando. Isso é a Sul, isso é a Norte. Então, à medida que a gente faz esse tipo de discussão, a gente vai começando a perceber a importância disso, tá bom? A Zona Sul, por favor.
habilidade aplicada que o Fred escreveu, comentário espaço de discussão, Zona Sul de 15 habilidades que foram elencadas na aplicação da educação permanente para os conselheiros. Essa foi a de número 6, que é a elementar, é a básica. Então, eu me lembrei muito, bem apropriada essa colocação. A Zona Sul já tem algumas ações, em razão da educação permanente, tem algumas ações que já estão programadas. Tem uma oficina que vai acontecer na outra quarta-feira, dia 26, no espaço Unifesp, em Santo Amaro. Uma palestrante bastante interessante, uma mestre de psicologia e sociologia que vem lá da Bahia, e ela está atuando no século Campo Limpo. Ela vai estar palestrando e falando da função conselheira. Tá? Esse é um aspecto de educação permanente. Vai ter também um seminário que a gente chama Parelheiros, vai estar tomando junto com Capela também, já está na programação, um seminário bastante interessante. Né? Então, são ações que já estão sendo deflagradas com vistas a resgatar a função conselheira, que é a preocupação que foi o objetivo que nós temos aqui. Então, no nosso grupo, nós consideramos 4 situações de direcionamento, que foi a questão da RAG, né? A questão do PPA, merecendo uma avaliação. Abrimos uma discussão sobre a política de educação permanente e a resolução do 11, né? E consideramos também a situação da Conferência Municipal e as ações territoriais. Então, primordialmente, nós nos norteamos por esses 4 pilares, né, da discussão. E aí concluímos que, em razão desses 4 pilares do RAI e do PPA, a resolução número 11, o apoio a essas atuações regionais, com vistas a reforçar a atuação do governo da região, nós tivemos um direcionamento das ações com vistas ao relatório anual de gestão. Ou seja, nós vamos atuar junto à supervisão técnica, supervisão técnica com meio de encaminhamento daquilo que vem da coordenação, que vem do Conselho Participativo. Nós vamos cobrar, atuar mais próximo à supervisão técnica, cobrando esse relatório anual de gestão, né? E por conta disso também acompanhar também as ações da supervisão, né? Com vistas a cobrar que a própria supervisão, né, prepare a sua resolução, a colaboração com os conselheiros, faça a sua publicação e que estabeleça a importância da educação permanente nesse cenário. Porque dentro da educação permanente, que é um processo que já está em curso na escola municipal regional, onde eu sou um dos coordenadores lá, nós já estamos trabalhando com esse modo. Metas, todas essas RAG, PPA, esse processo está sendo tratado. E o que está sendo colocado em prática nessas oficinas é resgatar a função conselheira, para que ele reconheça a importância dessa, ele tem uma linha de ação marcada. Se ele não tiver esses elementos em mãos, e se não tiver uma ação coesa do território, você não consegue discutir isso. Se o conselheiro não tiver uma base de orientação, se ele não tiver uma instrução de acordo, ele fica sem rumo, né? Ele fica frequentando diversos eventos, diversas situações, sem uma devida situação, ele não sabe onde está. Ele participa dos movimentos aleatoriamente, só para participar, isso não representa uma força. E o que a gente tem identificado é essa necessidade de coesão. Então a gente tem trabalhado com esse propósito. Esses 4 pilares que foram aqui hoje magnificamente tratados, estou muito feliz em elencar isso, a questão do relatório da gestão, a questão do PPA, a questão do fortalecimento dessa resolução número 11 e a propagação dela para as supervisões. E, evidentemente, as unidades
ele não está presente nas reuniões de supervisão. Isso é fundamental. A gente percebe um distanciamento muito grande entre a supervisão e a unidade. Há um distanciamento muito grande. E esse distanciamento, a gente tem que reconhecer que ele é muito conveniente para quem age arduosamente, para quem age com intenções secundárias. Esse distanciamento é muito providencial para essas circunstâncias. A gente promove um estreitamento. Esses estreitamentos são feitos em razão desses eventos que acontecem, como a oficina que vai acontecer, a gente envolve 2 ou 3 reuniões na oficina. Essa oficina agora, do dia 26, é de Santo Amaro, cidade de Ademar. Mas a gente está envolvendo outras regiões. Tem as doações que são feitas no M8, por exemplo, na capela. Então a gente converge todos os conselheiros para apoiar esses movimentos. Faz uma ação coesa e a gente discute situações pontuais. Essas questões que foram aqui tratadas são situações que merecem uma atenção, merecem um encaminhamento mais direcionado. Então a gente tem que fazer essa consideração. O assunto está com esse olhar, são 4 pilares: relatório anual de gestão, plano plurianual, fortalecimento da resolução do 11 e a sua propagação para a supervisão. Tá? E ainda, não bastando isso, a gente tem esses eventos que acontecem para reforçar essas decisões e, evidentemente, credenciar melhor a função conselheira, que é onde a gente vai conseguir apoio, inclusive para esse cenário. Certo? E de modo que está muito compatível a nossa mediação com o que eu vi hoje. Os grupos decidiram, né? Só que a gente já está materializando algumas coisas para ter um resultado mais imediato. Tá bom? É isso. Obrigado. Obrigado, Roberto. Bem, nós encerramos então a recolhida e eu só queria perguntar se alguém tem informe. Eu tenho um único informe aqui, que já vai passar, e é o seguinte: desde 2004 que a gente atuou na Zona Leste, dentro do Salto da Zona Leste, sonhando em trabalhar curso de formação cidadã, e aí acabamos contando com a colaboração de alguns jovens que se formaram nos campos da USP e de outras universidades. Tem um desses jovens, né? E lá para cá começou a se alimentar ou a curtir um pouco o sonho da periferia informal. E de uns anos para cá, uma luta muito grande para a implementação de um campus da Universidade Unifesp na Zona Leste. Dessa luta surgiu a possibilidade, hoje está lá o terreno, e eles já construíram o primeiro pavimento. E para minha surpresa, a questão de uns meses atrás, eu recebi um convite desse professor que nos ajudou na Escola de Ensino, que gostaria de conversar com a gente. E aí eu convidei algumas pessoas do movimento e já estivemos. E qual é a notícia? É de que esse primeiro prédio, eles estão cedendo para criar um espaço de difusão dos documentos do movimento, né, sociais, da organização, e o que foi ventilado também, que há muito tempo eu discuti isso várias vezes com companheiros da UFS, mas você tem que sonhar e às vezes até deixar esse sonho adormecido. É um levantamento a nível da cidade de São Paulo para subsidiar todos os conselheiros da cidade, não só conselheiros, qualquer cidadão e cidadã. E eles resgataram isso, essa possibilidade também. Agora, para fazer isso, uma das condições que eu sempre coloquei é de que ele está discutindo, na mesa de discussão para esse projeto, o Ministério Público, Tribunal de Contas, representação da Rede Nossa São Paulo, do Instituto de Polis e academias. E eles começam a abraçar essa luta. E o Ministério Público já aderiu e se coloca à disposição de ajudar, inclusive, a trazer outros atores para isso.
ver. Só assim, talvez, a gente vai conseguir fazer muito. Eles falam em pesquisa, mas por dentro popular não tem pesquisador. Eu levantamento. E nada mais é do que montar um banco de dados, a grande maioria desses questionamentos nossos, para que esse banco de dados propicie que a Penha faça a comparação desde os indicadores epidemiológicos, a quantidade de trabalhadores da saúde, os programas executados na Capela do Socorro, ou lá em Parelheiros com a Penha, ou no Fim da Leste, ou com a Zona Norte. Quer dizer, nós temos condições de fazer isso. E somos capazes de fazer isso. Porque a gente nunca parou para pensar na capacidade que nós temos e agora parece que o caminho está dado. E aí é uma questão que a gente torce para que avancemos para isso. Né? E se a gente tiver esse tipo de documento forçando o governo a dar aqueles dados, não é o que eles querem passar para a gente, é aberto as informações, mas nós somos, muitas vezes, tem dificuldade de acessar. Então nós queremos as informações que para a gente é pertinente, que a gente acha que é útil. Então eles vão dar aquelas informações de acordo com o que nós queremos. E com essas informações nós vamos trabalhar. Essa é a ideia simples. Então, só esse informe e parece que agora a coisa começa a querer pegar no corpo. Tá bom? Tá, é o seguinte, esse produto dessa discussão de hoje, eu vou tentar, como fiz nas outras duas, passar no papel, e eu queria fazer uma pergunta. Alguém daqui recebeu a devolutiva da segunda plenária? Receberam. Então, aqueles que não receberam, porque o e-mail teve problema, voltou muito e-mail, e nós da UPS temos que debruçar para acertar essa lista, porque a intenção da gente é devolver para vocês o que a gente produziu coletivamente, tá bom? Então, na ordem, pode ser você depois do mês. Boa tarde a todos e todas. Eu queria informar que a última plenária municipal de saúde, ocorrida no dia 1º de outubro, ela não conseguiu